paz do Senhor. Boa tarde a todas as irmãs. Meninas, esse círculo de oração aqui, dia de segunda-feira, ele tem história. É para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós já temos testemunhado várias coisas que têm acontecido para a glória do Senhor Jesus, independente de quem está aqui. O mover do Senhor é real. Mateus 7, 7. Pedis e recebereis. Batei-vos à porta, o Senhor abrirá. Clama e o Senhor atende. Nós temos que pedir. Se for da vontade do Senhor, vai dar certo. E se não for, Ele conforta nosso coração. Amém? Pode sentar, igreja. No nome de Jesus. Essa tarde, nós estamos aí. Esse ano, nós estamos trabalhando na rede de mulheres sobre mulheres da Bíblia. Nós estamos aí numa série de mulheres da Bíblia. E a gente já trouxe reflexão aqui sobre algumas mulheres. E com todas elas nós aprendemos, tanto pontos positivos quanto negativos. E hoje não será diferente. Hoje também nós estaremos aqui refletindo sobre o caráter e sobre a personalidade de uma mulher, de uma grande mulher. E há tempos o Senhor tinha colocado já para que eu ministrasse essa palavra. Mas eu fiquei esperando o momento ao qual o Senhor dissesse, leve agora. E o assunto hoje, ele é um pouco delicado, meninas. É delicado. Então eu vou tentar falar com muito amor, com muita tranquilidade. Vocês sabem que às vezes eu sou um pouco muito direta, mas eu vou tentar ser um pouco mais dócil, vou tentar ser uma pessoa assim mais meiga, falar com muito amor. Eu, Renata, a pessoa da Renata, eu já quero pedir perdão às irmãs se por um acaso eu falar algo que possa te ferir ou te magoar. Não é a minha intenção. Mas da parte de Deus, eu não peço perdão, porque foi uma ordem do Senhor. Eu estou falando de mim. Então, assim, não fiquem magoadas, não fiquem chateadas se por algum momento a palavra for direcionada a você, porque é conforme a vontade de Deus. Eu estou cumprindo uma ordem de Deus aqui nessa tarde. Assim como vários vasos do Senhor têm cumprido, levado aquilo que o Senhor determina que nós façamos. Nós somos submissas ao Senhor. Amém? E eu sei que quem está aqui nessa tarde foram aquelas a qual o Senhor determinou que estivesse. Talvez essa palavra não vai servir para você, mas vai servir para alguém da sua casa. Talvez vai servir para você orientar uma filha, vai servir para você orientar uma amiga ou alguém da sua família. E aí você vai estar preparado, e nós, como servas do Senhor, nós precisamos estar preparadas, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai falar conosco ou que Ele vai contar conosco para alguma situação. Amém? Então, saiam daqui confrontadas e dispostas a serem transformadas. O louvor que a irmã Bruna apresentou, ontem o Senhor falava comigo, eu pedi para que ela trouxesse hoje, para que todas as vozes sejam caladas na nossa mente e que só a voz do Senhor fale conosco. Enquanto você estiver ouvindo a palavra do Senhor, não permita que o inimigo traga influências negativas sobre a sua mente. Ouça aquilo que é da parte do Senhor, e eu creio que é nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje à tarde, nós vamos aprender com uma mulher fantástica, com uma mulher maravilhosa, com uma mulher muito conhecida na palavra, e eu vou dizer uma palavra sobre ela, e eu tenho certeza que você vai saber quem é. Agraciada. Quem é? Maria. Eu sabia que se eu dissesse uma palavra, todo mundo saberia quem era. Agraciada. Hoje nós vamos falar sobre a bem-aventurada, a escolhida, a eleita, a imaculada, a mãe de Jesus, a Virgem Maria. Hoje nós vamos falar sobre o perfil dessa mulher. É claro que tudo que nós vamos aprender hoje à tarde não é nada diante de quem realmente ela é, de quem realmente ela foi, da importância que ela teve, do sentido que ela teve, da bênção, da graça que ela recebeu, porque a história dela não é limitada. A história dela não acontece para. A história dela é viva,
porque ela foi, sim, eleita, escolhida a ser mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ela recebeu algo aqui na terra que nenhum ser humano mortal recebeu, que foi essa graça. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o perfil dessa jovem. E aí, quando nós lemos ali em Lucas, capítulo 1, já vou lá ler, a gente percebe que ela era muito jovem quando ela recebeu a visita do anjo chamado Gabriel. E esse anjo deu a ela uma responsabilidade transmitida pelo Senhor. Anjos falam aquilo que o Senhor manda. Então, lá em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao 38. Quando o anjo anuncia a ela a vinda de um filho, Emanuel, que significa Deus conosco, diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. O anjo foi aonde Maria estava. Maria não foi a algum lugar. O anjo foi aonde ela estava. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez. Pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. O anjo foi até Maria e deu essa mensagem a ela. Interessante quando ele sauda Maria, porque o anjo ele trouxe a mensagem do Senhor. O anjo, ele transmite aquilo que Deus manda. Ele não tem autoridade de palavras próprias. Ele fala aquilo que Deus manda, o anjo do Senhor. E aí ele diz: Agraciada Maria, Deus é contigo. Você foi escolhida. A pergunta dessa tarde para nós, para mim, para você é o seguinte: se um anjo enviado do Senhor nessa tarde chegasse até mim, chegasse até você, como é que ele nos saudaria? O que esse anjo ia dizer para mim? O que esse anjo ia dizer para você hoje, agora? Se Deus mandasse ele vir, como é que nós estaríamos diante do Senhor? A gente tem que refletir, porque nós pensamos assim: eu vou estar preparada para quando Jesus voltar. Ele pode voltar em qualquer momento. Ele veio a qualquer momento. Deus não avisou para aquelas pessoas ali naquele momento. E aí o anjo do Senhor chegou até Maria e falou com ela. Então a pergunta para nós nessa tarde é: como é que o anjo do Senhor nos saudaria? Muito a gente ouve falar sobre Maria quando nós pensamos no perfil dela, né? Algumas religiões idolatram Maria, como a religião católica, por exemplo. Idolatra Maria. Fala que ela é mãe de Deus e faz romarias e faz idolatrias e ofertas, enfim, ao nome de Maria.
Mas nós não, nós entendemos que Maria é a mãe do Senhor Jesus. Ela não perde o respeito e o mérito que ela tem, mas a nossa adoração é exclusiva ao Senhor. E aí alguns acreditam em Maria, outros não acreditam, uns mudam o nome dela, outros falam bem, alguns falam mal de Maria, mas não interessa a minha opinião, a sua opinião, ou a opinião das pessoas sobre Maria. O que interessa é que Deus sabia quem ela era. Deus conhecia quem era Maria, independente de onde ela estivesse. Era Ele que analisava o perfil dela. Então nós vamos refletir justamente sobre isso nessa tarde. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. Muitas vezes nós tentamos transmitir uma mensagem, uma imagem para alguém daquilo que somos ou daquilo que não somos, só porque Deus sabe quem nós somos de verdade. Não é aquilo que a gente tenta transmitir ou aquele julgamento que pessoas têm sobre nós. Porque se nós formos analisar, eu posso olhar para uma das irmãs e falar, irmã, é assim, assim, assim. Mas eu não sei se de fato ela é. Porque quem conhece é o Senhor. Então Deus sabia quem era Maria e sabe quem somos nós. Deus conhece a minha maldade, a minha bondade. Deus conhece as minhas virtudes. Inclusive Deus conhece as minhas intenções. Deus conhece as suas intenções. Deus conhece quando nós fazemos algo por algum motivo, por alguma situação. Deus sabe porque nós evitamos coisas e porque nós fazemos coisas. Porque Ele vê tudo, Ele vê todas as coisas. Todos nós, nada fica escondido diante do Senhor. Aí nós refletindo aqui sobre as nossas intenções, nós podemos ser bem vistos, nós podemos ser bem falados e nós podemos ser aquilo que nós não somos. Só que aí é o Senhor quem vai nos julgar. E Deus tem alertado muito a igreja sobre isso, porque o inimigo ele tem investido pesado sobre as nossas vidas para destruir quem nós realmente somos. Às vezes a pessoa está tão envolvida com influências negativas do inimigo que ela deixa de saber quem ela é. De tanta coisa negativa. O inimigo ele tem tentado investir pesado para nos afastar daquilo que nós somos, daquela essência que o Senhor colocou sobre nós. E agora eu quero abrir um parêntese aqui. Eu até postei esses dias. A gente precisa vigiar muito, porque se o inimigo ele não conseguir te jogar para baixo, para ele pisar em cima, ele vai te jogar para cima para você cair sozinha. Te jogar para baixo, para ele pisar. Usando pessoas, destruindo a sua mente, quem você realmente é, qual é a sua essência, ou ele vai te colocar lá em cima, o seu ego, a sua vaidade, a nossa prepotência, para que nós venhamos cair sozinhos. São essas duas estratégias que o inimigo tem usado nos últimos tempos. Ou ele joga para baixo, ou ele joga para cima. E aí a gente tem que vigiar, porque aí é onde a Bíblia fala que nós precisamos ter a nossa humildade. E ontem foi ministrado aqui sobre essa questão da humildade. E aí a gente tem que vigiar para não fazer aquilo que desagrada a Deus, agradando a carne, colocando uma falsa imagem sobre nós daquilo que nós não somos. Maria, ela sabia das responsabilidades dela. Porque quando o anjo falou com ela, se nós falarmos, tadinha, ela era completamente inocente. Talvez ela não sabia o que esperava ela. Assim como nós também, nós não sabemos o que nos espera quando Deus nos chama. Mas nós somos cientes da nossa responsabilidade quando nós somos chamados. Quando Maria disse para o anjo, faça de mim conforme a tua palavra, a tua vontade, ela sabia que ela teria responsabilidade, porque o anjo falou que ela seria mãe do Filho do Altíssimo. Então ela sabia, e por ela ser de origem judia, muito provavelmente ela conhecia sobre os rolos e sobre a história de que veria um Messias. Talvez ela não tivesse entendido que ela iria gerar o Messias prometido, mas ela era ciente da responsabilidade dela, assim como eu e você. O seu chamado, quando Jesus te chama, quando o Senhor diz que nós somos representantes dele, quando ele diz que nós somos embaixadores da fé, nós sabemos a nossa responsabilidade. Maria, ela teve um grande privilégio que nenhum ser humano teve.
Nós também temos privilégio de servir ao Senhor. E nós precisamos saber das nossas responsabilidades como mulher, como mãe, como esposa, como filha, como servas de Deus em todos os ambientes. Dentro da igreja nós somos servas. Em casa nós somos esposa, nós somos mãe, nós somos filha. Na sociedade nós somos profissionais, nós somos funcionárias e nós somos representantes do reino aonde nós estivermos. E a gente precisa pensar sobre isso. Já se perguntou por que Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus? Já teve essa curiosidade? Por que Deus escolheu Maria? Tinha tantas jovens naquela época. O que ele viu nela? E nós? Por que Jesus escolheu você para esse chamado? Tinha tantas outras pessoas. Por que, irmã Jéssica, que ele colocou você na liderança de jovens? Mas tinha outras opções. O que ele viu? Por que o Senhor quis Maria? Ele escolheu Maria. Então tinha algo nela que chamou a atenção do Senhor para aquele chamado, para aquele propósito. E aí nós precisamos pensar sobre isso. Porque eu acredito que não era status financeiro, porque se a gente for olhar naquela época, eu acredito que não seja prestígios por posição social. Eu acredito que não seja pela formação dela, porque naquela época as mulheres mal poderiam aprender a ler. Então, o que o Senhor viu em Maria? Para que ele depositasse nela tanta confiança, para que ele enviasse através da vida dela o Salvador do mundo, para que ela fosse um instrumento para que a graça do Senhor viesse sobre a terra. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que Jesus foi dependente de Maria? Que Jesus foi amamentado, Maria não sabia se embalar, você adorava. Já parou para pensar que Maria teve que dar banho em Jesus? Maria colocou Jesus. Quem que é mãe? Sabe? Tudo que a gente faz com uma criança. Jesus passou por todo aquele processo. Já pensou aquele momento? Eu fiquei pensando comigo, né? Sabe aquele momento que a gente está amamentando o bebê? E aí ele tem aquela troca de olhar com a gente, que o bebê olha, que brinca, põe a mão no rosto da gente, aquele amor que a gente não consegue explicar. Já parou para pensar que Maria colheu isso de Jesus na infância? O que muitas pessoas demorariam tempo para receber depois, aquele olhar de amor? Que privilégio que essa mulher teve. Altamente privilegiada. O que Maria tinha para que ela fosse essa escolhida do Senhor? Para que ela tivesse esse presente na vida, embora ela tenha passado por processos de sofrimento, perseguição, angústia, que nenhum de nós sabemos, mas a gente sabe que ela passou, porque todas nós somos mães. Quando o filho rala o joelho, a gente já fica sentida, a gente já chora. Agora imagina ver o seu filho pregado numa cruz inocente. Então, assim, nós sabemos que teve o lado difícil dela, mas nós também sabemos o quanto essa mulher foi realmente agraciada por Jesus, por Deus, por ter Jesus ali do lado dela, pelo cuidado. E aí eu fiquei pensando, né? Nós temos muito a aprender com Maria, porque ela teve muita coragem naquele tempo, porque ela era jovem e não tinha casado ainda. Como que uma jovem aparecia grávida? Em pleno século XXI, hoje, quando uma jovem aparece grávida, ela é julgada. Agora, imagina naquele tempo, tinha sentença de morte, ela poderia ser morta. Mas ela teve coragem, ela teve temor, ela teve fé, ela teve humildade de aceitar o propósito de Deus sobre a vida dela, independente do resultado que seria. Como que vai ser isso? Como que vai ser você ficar grávida do Filho de Deus? Você ter o Filho de Deus? Como que vai ser esse processo? E ela teve a coragem de passar por tudo isso apenas confiando no Senhor. Mas por que Deus escolheu Maria? Se nós formos olhar, a gente consegue encontrar em Maria fé, porque ela teve fé.
você vai ficar grávida de Deus. Amém. Tem que ter fé. Porque às vezes fala, você vai passar por uma situação, a gente quer fraquejar. Agora você vai ser mãe do Filho de Deus. Ela teve humildade. Ela não questionou. Ai, não estou pronta, não estou preparada. Ai, será? Não quero. Ela também não saiu por aí, estou grávida de Deus. E você, o que você tem de bom para oferecer? Olha, eu estou grávida de Deus. Né? Não saiu por aí com a soberba dela. Não. A gente não vê isso na Bíblia. Maria teve caráter. Ela tinha um caráter, porque senão o Senhor não a teria escolhido. Se ela não tivesse obediência, porque ela obedeceu os passos. Quando nós lemos a história de Jesus, aí fala assim, aí o anjo mandou que saísse daquela região e fosse para outra, ela vai. Aí o anjo mandou que fizesse isso. Aí o anjo mandou que fosse encontrar com Isabel. Aí o anjo mandou, e a gente vê só Maria fazendo, cumprindo as ordens que o anjo trazia do Senhor sobre a vida dela. Então ela tinha o quê? Obediência. A palavra fala para nós que se nós tivermos obediência, nós temos o quê? Bênção. Se nós tivermos obediência, nós temos bênção. O que mais que Maria tinha? Sabedoria. Deus era com ela. Deus sabia quem ela era e ela sabia quem ela era. Obediência. E aí, a gente tem um Deus que visita coração. A irmã Jéssica orando aqui, ela falou, nós temos um Deus, né, que sonda coração. Nós temos um Deus que lê mente. Nós temos um Deus que analisa nosso comportamento. Deus vê tudo sobre nós. Deus vê a nossa fala. Deus vê o nosso comportamento. Deus vê o nosso vestimento. Deus vê o nosso testemunho. Então, eu acredito que o Espírito Santo, ele analisou Maria, embora ela tenha sido feita por um propósito, mas todos nós fomos feitos por um propósito, mas a gente só cumpre o propósito se nós fizermos a nossa parte, porque nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos muito bem não fazer aquilo que é determinado por Deus. E aí, a forma como eu falo, será que tem agradado a Deus? Será que o meu tom de voz, será que ele tem agradado a Deus? Será que a rispidez das minhas respostas tem agradado a Deus? O meu linguajar, sabe quando a gente fala besteira? Será que tem agradado a Deus? Porque Deus, ele está vendo a forma como eu falo. Nós precisamos honrar a Deus em tudo. E às vezes a gente começa a conviver com pessoas que têm um tipo de palavreado e a gente começa a falar daquela forma. Se tiver muita gíria, se tiver muito palavrão, a gente começa a pronunciar aquelas palavras e a gente tem um tom de voz de brutalidade. Será que está agradando a Deus? Será que está honrando a Deus? O seu comportamento, o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações e as minhas reações diante de algumas situações tem agradado a Deus? Quando eu falo meu comportamento, meu posicionamento, é como eu me comporto, não é só dentro da igreja. Eu não estou falando dentro da igreja, porque dentro da igreja é todo mundo bonitinho. Tem uns que nem respira de tão santa que é, dentro da igreja. Mas quando nós falamos de comportamento, nós estamos falando fora. Lá onde a gente não precisa vestir essa máscara de crente. Porque dentro da igreja, infelizmente, a gente encontra pessoas com máscaras. Mas quando eu falo comportamento, ações e reações diante de situações que nos afrontam, eu estou falando fora. Eu estou falando lá na minha casa, quando quando tem uma ação do meu esposo, qual é a minha reação sobre aquilo que ele falou comigo? Eu estou falando lá no meu trabalho, quando alguém chama a minha atenção, talvez de algo que eu realmente fiz de errado, qual foi a minha reação diante daquilo? Eu estou falando na sociedade. Eu estou falando lá na fila do banco, onde vem aquela pessoa que a gente acha chata e entra na nossa frente, qual é a nossa reação enquanto cristã?
Qual é a nossa atitude ali dentro? Qual que é o nosso comportamento ali diante daquela situação que nós somos experimentadas dia após dia, fazendo parte do processo nosso enquanto cristã. Eu estou falando do nosso comportamento dentro de casa com filhos. Sabe, quando nós gritamos com os nossos filhos, quando nós alteramos as vozes com os nossos filhos, e às vezes dentro da igreja a gente fala tão baixo que ninguém escuta a nossa voz. Eu estou falando desse comportamento. Porque a gente conversa 10 minutos com os filhos, aí os filhos falam, eu queria que meu pai ou minha mãe morasse na igreja. Porque lá eles é educado. Lá em casa grita, é um escândalo, bate, é uma falta de educação, uma brutalidade. Deus está vendo lá. Deus não está observando crente só dentro da igreja, principalmente nós mulheres. Deus ele não está com os olhos dele só aqui dentro de 4 paredes, não. Os olhos dele estão sobre nós, aonde nós andamos. Não é só nós mulheres, é sobre os filhos também, é sobre os esposos também. Mas a reflexão da tarde é para nós enquanto mulheres. É o nosso posicionamento. É aquela conversinha fiada com as coleguinhas. É ali que o Espírito Santo de Deus está nos avaliando, né? E outra coisa também. Porque quando nós falamos de comportamento dentro da igreja, se a gente for ler o texto, a gente vê que quando o anjo veio falar com a Maria, ela não estava dentro da igreja. Então, assim, Deus nos observa em todos os lugares. Não é só aqui dentro. Ele quer ver nosso comportamento é fora, nosso testemunho é lá de fora. É a nossa ação, é a nossa reação. E as suas vestes, a minha roupa, reflete a minha conduta. Será que a forma como eu me visto agrada ao Espírito Santo de Deus? Ai, pastora, já vem pregar sobre roupa. Uai, o seu exterior revela o seu interior. Se a palavra diz que Deus vê as nossas intenções, a roupa fala muito sobre nós. E eu sei que a maioria das mulheres não gostam que as igrejas falam de roupa. E aqui a gente não costuma impor roupa. Vocês nunca viram o pastor ou eu falar que vocês podem vir com essa roupa ou não pode com essa. Mas nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos trazer um alerta para as mulheres cristãs. Porque antigamente, quando a gente via uma mulher cristã na rua, a gente reconhecia quem era. Muito pelas vestes. Hoje, a gente olha a pessoa, a gente não sabe se é crente. Por quê? Porque o padrão de roupa, de vestimento, tá igual das pessoas que não são. A gente, às vezes, assusta com vestimentas de algumas até pastoras. Não estou falando só de mulheres cristãs, eu estou falando também de pastoras. E é necessário ser falado dentro das igrejas, porque muitos vão perecer e muitos fiéis que estão dentro da igreja estão achando que estão corretos conforme a palavra de Deus e não estão e poderão perder a salvação por falta de conhecimento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então tem muita gente que está sendo enganada por medo de perder membros. Muitas igrejas não pregam sobre conduta, sobre vestimentas. Mas o Senhor vê todas as coisas e nós honramos a Deus também no nosso vestir, também no nosso vestimento. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos, algumas imagens. E eu vou te perguntar se você aprova ou se você reprova como cristã. Nós não estamos aqui para julgar ninguém e para falar para outro, ó, você veste assim, não veste não. Sabe quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, examine, pois, o homem a si mesmo? Então eu tenho que olhar e falar, será que eu estou me vestindo assim? Não é a outra, porque a gente tem mania de olhar a roupa dos outros, o defeito dos outros, o pecado dos outros, o erro dos outros. Nós estamos numa tarde de examinação própria. Então nós vamos olhar, mas nós vamos observar, somos nós. Amém? Pastor, vai colocando aí para nós. Isso aqui foram algumas cenas de fotos em igrejas, tá? Tá vendo ali a mulher com fio dental? E uma calça transparente?
O coitado do homem, gente, ele não sabe nem para que lado que ele olha. Vai ter que apagar a luz aí para ver um pouco melhor. Melhorou, gente, a imagem? Olha lá. Dentro da igreja, tá? Pode passar. Ó, calça branca transparente. Quem conhece essa mulher? É uma pastora. Ela chama Patrícia. Ela faz palestras sobre vestimentas de mulheres na igreja. Então ela pega essas fotos na igreja. Ah, mas não pode usar fio dental? Gente, você pode usar o que você quiser. Só que a gente precisa entender ambientes. Aqui é uma calça leg branca transparente com fio. Chama atenção, é motivo de escândalo. Pode passar. Saias nas igrejas. Além de curta, é muito justa, modela demais o corpo, chama atenção, motivo de escândalo. É uma pastora, a igreja. É uma pastora. É uma pastora também, a igreja. Roupa não define crente. Será que define ou não define? Olha a ministração, igreja. Você leva seu marido lá nesse culto? É aquela pastora, viu? É pastora a igreja. Depois vocês vão lá no Google lá e pesquisa. Também na ministração. Tá bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para mim e para você. Se Maria se vestisse daquele jeito, você acha que o Senhor a escolheria para ser mãe de Jesus? Pode ser sincero. Porque muita gente fala assim, ó, Deus, ele não está preocupado com as nossas roupas. Deus, ele quer nosso coração. Errado. A Bíblia diz que o Senhor quer adoradores em verdade e em espírito. Então, se é verdade em espírito, é no geral. Então, como cristão, nós temos que ter postura, tanto dentro da igreja quanto fora. Porque talvez aqui dentro eu venho toda tampadinha, mas ali fora eu sou motivo de escândalo. Aí a pessoa olha e fala assim, ah lá, crente, ó, você está sujando o nome de Jesus. Você não está honrando a Deus com a roupa que você está vestindo. E aí, as pessoas precisam ter o cuidado de trabalhar sobre isso dentro da igreja. Mas será que o Senhor aprova, às vezes, a vestimenta dessa pessoa no altar de Deus? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem duas fotos que ficou para trás, que são as mulheres de leg no altar, de calça leg no altar, que marca demais aqui, ó, e aparece o W aqui na frente. Vê se tem aí, pastor. Porque a gente tem que tomar cuidado com até o que a gente veste no altar. Porque às vezes você veste em casa, vai lá no espelho, dá aquela puxadinha, tá normal. Mas aí a roupa vai se adaptando ao corpo, você senta, ela vai subindo, vai ajustando e a gente não sente. Mas as pessoas que estão aqui embaixo estão vendo. Inclusive, ultimamente, tem igrejas que já estão proibindo determinados tipos de roupa, porque se deixar à vontade, as pessoas não estão tendo a decência do respeito na casa do Senhor. Na hora que você achar, você põe, tá? Por favor. Então, o que acontece? Enquanto mulheres, nós precisamos tomar esse cuidado conosco, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus não nos fez formosas e lindas
Ali, uma calça leg. Ali, até aquela ali não tá marcando muito não, mas tem uma outra aí que tá marcando demais na conta, que é um cinza claro que tem duas mulheres, uma de um lado e outra do outro. Eu peguei isso aí no Instagram dessa Patrícia. Ela ministra sobre vestimentas da mulher cristã. Depois, se vocês quiserem entrar lá no meu perfil e achar, eu até mando também. E aí, nós temos aquela história assim, ó. Isso é uso e costume. Igreja pregando sobre roupa. Igreja tem que pregar sobre a Bíblia. Uai, mas roupa tá na Bíblia. Aí alguém fala assim: a Bíblia não fala sobre a roupa da mulher. Aí eu vou ter que dizer: amada, vai ler a Bíblia. Fala sim. Fala sobre a roupa do homem e fala sobre a roupa da mulher. Nós temos 98 versículos na Bíblia que falam sobre vestes, que falam sobre vestimentas. Eu vou trazer o exemplo aqui de três: dois positivos e um negativo. O primeiro positivo é 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2, 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Está escrito assim, ó. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente. Vamos parar um pouquinho. O que é roupa modesta? Que prioriza discrição e a cobertura do corpo, evitando exposição excessiva da pele e formas corporais. Está dizendo que essa forma modesta não é aquilo colado demais, marcando demais e nem descoberto, mostrando todas as partes do corpo, chamando atenção. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. Valoriza a elegância. Então o Senhor quer que nós estejamos o quê? Modestas e elegantes. Aí ele fala com decência. Decência é o quê? Roupa adequada, apropriada para cada situação e contexto. Então o que acontece? Lá na praia você vai vestir um shortinho, mas na igreja você precisa ter decência. No banco, em algum lugar. Eu fui visitar o Senado em Brasília. Homens entram de terno e gravata e sapato. Mulher é de terninho ou saia ou calça social assim e escarpão. Não entra de bermuda, não entra de boné, não entra de tênis, de blusinha de alça. Lá no Congresso, aonde só tem aquela roubalheira, aquela bagunça. Por que na casa do Senhor tem que ser diferente? Por que no mundo tem que ter ordem e decência e na casa de Deus não? Porque a gente fala, venha como estiver, sim, mas não permaneça como está. Porque o Senhor provoca em nós o quê? Mudança, transformação. Aí ele continua dizendo aqui, ó, que não é vulgar, imoral ou ofensiva, porque dependendo do tipo da roupa que você veste, você está ofendendo as pessoas, né? Você está ofendendo. É quase que uma poluição visual ter que ver você pelada. E discrição. Não chamativa e nem extravagante, modesta. Não se adornem com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulher que declaram adorar a Deus. Então, se nós declaramos que adoramos a Deus, nós nos vestimos com decência. Não é só na casa do Senhor, é onde nós estivermos, para que as pessoas olhem para nós e reconheçam o Espírito Santo de Deus sobre nós, a nossa decência. Porque não faz sentido, como pastora, eu estar com uma mini saia coladinha, ou com um topzinho, ou mostrando a barriga. Minha blusa é curta aqui, ó. Aí eu visto outra por baixo. Porque se eu erguer o braço, ela tá curta, aí eu estou com a blusa por baixo. E para não marcar a minha calcinha que eu estou vestindo, eu estou com um shortinho por baixo dessa calça. Decência. Mas você veste assim porque alguém mandou? Foi. O Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu não vou falar com nenhuma de vocês que tem que vestir. Quem vai falar é o Espírito Santo de Deus, porque o dia que ele habitar na sua vida, você vai se sentir constrangida e não vai ter coragem de vestir como vestia antes. Porque se você se veste vulgarmente, demonstrando tudo, muito justo, muito colado, chamando atenção, o Espírito Santo de Deus ele ainda não habita. Porque aonde tem lugar do Espírito Santo,
não tem o profano, não tem o vulgar, porque não cabe, não sai duas águas da mesma fonte. Eu me vesti sim, igreja. Se eu pegar foto antigas minha, tinha foto minha assim, com um topzinho, parecendo um sutiã, com a barriga toda de fora, com a calça aqui embaixo, mostrando até a marquinha do bronzeado. Eu me vesti assim. Eu estava possuída por demônios. Porque eu não tinha vergonha de me vestir desse jeito e sair na rua. Eu tinha uma mini saia tão curta que ela tinha um corte aqui, ó, que quase que dava para ver a minha calcinha, que era aqui em cima. Indecente, indecente, imoral, vulgar. Eu me vesti assim. Mas para misericórdia de Deus, o Senhor me alcançou e me libertou. E não foi necessário nenhuma pastora chegar em mim e falar para mim, você precisa mudar as suas vestes. Não foi necessário. Porque o dia que eu tive um encontro com o Senhor, eu me senti constrangida. Parece que a gente começa a vestir, a gente já fala, parece que eu não quero isso aqui mais não. Parece que isso aqui eu não vou querer, vou mudar isso aqui também. A gente vai mudando devagar. E aí quando o Espírito Santo de Deus vem vindo sobre você, você é transformada naturalmente, sem ser forçado por ninguém. Você vai sendo liberto. Eu tenho certeza que várias outras mulheres passaram pelo mesmo processo que eu. Hoje, quando eu vejo uma foto antiga minha que eu guardo não é para mostrar e fazer graça, não, é para me lembrar de onde Deus me tirou. É para mim saber o tamanho da evolução que Deus fez na minha vida. É para eu dar graça ao Senhor pela misericórdia dele sobre mim. Quando eu vejo, eu tenho vergonha. Eu falo, não acredito que eu me vestia dessa forma. Outro versículo que fala sobre também, não é sobre roupa agora. Lembra que eu falei sobre a mulher ser dócil? Sobre a nossa fala, nosso comportamento? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. 1 Pedro 3, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, naquilo que a gente mostra, como cabelos trançados e joias de ouros e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Nós estamos falando aqui daquela mulher dócil, daquela mulher doce, daquela mulher com palavras brandas, daquela mulher com palavras que no meio de uma confusão ela entra com uma palavra tão doce que ela desarma o homem. E aí a palavra diz para nós o quê? Que é de grande valor para Deus, quer dizer que Deus repara o nosso falar. Quando ele está falando aqui que não seja os enfeites exteriores no cabelo trançado, porque naquela época as mulheres usavam muito enfeites no cabelo, mas não eram as mulheres cristãs. Era o pessoal lá do Egito, o pessoal de Roma, porque eles eram superpotências. Então, assim, quem já viu as odaliscas, as mulheres lá do Egito, então o corpo delas era com roupas transparentes, mas era coberto de ouro. Só que aquilo ali para Deus não tinha valor, porque dentro delas não tinha nada. Era como a palavra diz para nós, era sepulcro caiado. Era bonito por fora, mas era podre por dentro. Não tinha nada. E o que Deus está dizendo para nós, que não importa o que está do lado de fora, mas é o que está dentro. É o que o Senhor quer de nós. Então, muito provavelmente, ou exatamente, foi o que ele viu em Maria. Foi o que ele viu em cada uma das mulheres que estavam no ministério dele, porque todas aquelas que se aproximavam deles, elas eram transformadas. Elas não eram mais da forma como elas eram antes. As mulheres que se rendiam a Jesus, a primeira coisa que elas faziam, elas começavam a cobrir o corpo, porque o Espírito de Deus estava sobre elas. Outro versículo, esse aqui é da vergonha, esse aqui é o do negativo. Provérbios 11, 22. E quando eu falei também lá em Pedro 3, 3, 4, tá falando também sobre Deus reprovar aquela mulher barraqueira, sabe? A quebradeira de copo. A mulher que briga, quebra o pau e faz aquelas coisas dentro de casa. Não é do agrado do Senhor.
Porque ele está falando que ela tem um espírito dócil e tranquilo. Quem quebra o pau e faz barraco tem espírito dócil e tranquilo? Não tem. Então Deus colocou sobre nós que é de valor para ele. Provérbios 11, 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O que acontece se a gente colocar um anel de ouro no focinho de um porco? Vale nada, né? Pois assim é a mulher bonita e indiscreta. Indiscreta como? Com vestimentas, com linguajar, com posicionamento, com comportamento, com atitudes, com ações e com reações diante do Senhor. É por isso que eu disse que nós iríamos aprender muito com Maria. Porque provavelmente ela não tinha nenhum desses comportamentos que desabonava ela como mulher para ser a portadora do Salvador do mundo. E se o Senhor te escolheu, e se o Senhor me escolheu nessa tarde, Ele viu em nós algo útil para que o reino dele avance. E aí nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter obediência, fé, humildade, perseverança, ousadia, coragem e amor para exercer conforme a vontade dele, mas não só dentro da igreja, que o nosso primeiro ministério é em casa, com esposos e filhos. Então, infelizmente, se dentro de algumas igrejas, que não é o nosso caso, graças a Deus, mas se tiver algum ajuste que precisa ser feito na sua vida, pega para você e faça. Se nós nos vestirmos, se nós nos comportamos, se nós temos atitudes que não estão adequadas aos valores de Deus, o Espírito Santo de Deus ainda não habita completamente em nós. Porque a Bíblia diz que Jesus era manso. Que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar sabedoria para nós melhorarmos. Santa não somos, mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos produzir frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito que é produzido dentro de nós é mansidão. É domínio próprio. Então nós precisamos ter domínio. Dá vontade de quebrar o pau? Dá. Mas a gente consegue controlar. Porque Deus não colocaria prova maior sobre nós se nós não fôssemos capazes de cumprir. É isso que a palavra fala. Senão a palavra não está correta. Ah, mas de vez em quando a gente dá uma descontrolada da igreja. Mas aí a gente tem que reconhecer o nosso descontrole, voltar atrás, consertar e não errar naquilo mais. Porque é isso que o Senhor Jesus dá para nós. Perdão. Então, assim como Deus escolheu Maria para uma grande obra, Ele também me escolheu. E Ele também te escolheu para uma grande obra do Senhor nesse mundo. A gente só precisa se adequar, alinhar à vontade do Senhor. Amém? Que essa palavra venha de confronto com a sua vida, assim como ela veio com a minha. Por isso que eu falei, amadas, não fiquem revoltadas. Não fiquem magoadas ou chateadas. Aquelas que têm aquela roupinha coladinha, ou curtinha, ou aquela atitude fora da igreja, aquela que dá os gritinhos com os filhos em casa, aquela que é grossa, sem educação com o marido, com o filho, aquela que tem umas reações na fila do banco. Ah, não dou conta de esperar o povo do hospital, não tem paciência com isso aqui. Sabe, aquele comportamento nosso que desabona a nossa índole diante do Senhor, nós precisamos melhorar isso. E é isso que a palavra vem dizer para nós nessa tarde. Nós precisamos nos espelhar em mulheres que se submeteram à vontade de Deus, cumpriram o propósito do Senhor com graça, com sabedoria, com coragem, porque a palavra, o anjo falou para Maria, o Senhor é contigo, Ele é conosco, a Bíblia diz que Ele é conosco. Então nós não passamos por situação nenhuma sozinha, mesmo diante das dificuldades, dos desafios, o Senhor Ele é conosco. Então que nessa tarde nós sejamos confrontadas e dispostas a transformar, dispostas a mudar aquilo que precisa ser mudado dentro dos nossos lares, na nossa fala, no nosso comportamento, no nosso guarda-roupa, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar para ficar de pé, nós vamos orar. E se você precisar de um conserto com o Senhor, se em um desses momentos aqui o Senhor falou contigo,
Se em alguma dessas situações o Senhor falou com você, falou: minha filha, você precisa mudar isso, ou você foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, deixa o Senhor trazer renovo e restauração nessa tarde, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, pela tua presença. Senhor, muito obrigado pela libertação que o Senhor fez na minha vida, na vida de cada uma das tuas filhas que estão aqui nessa tarde. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor escolheu Maria para uma grande obra, Pai, nós cremos que o Senhor também nos chamou para uma grande obra. E nessa tarde nós queremos alinhar a nossa vontade à sua. Nessa tarde, Pai, nós queremos nos adequar à tua vontade, ao teu querer. Meu Deus, trabalha nas nossas vidas aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Perdoa nossos erros, nossas falhas. Nos ajude, Senhor, nos nossos comportamentos, na nossa fala, nas nossas ações, no nosso posicionamento, Senhor, como esposa, como filhas, como mulheres, meu Deus, como mães, como profissionais. Senhor, nos toma pelas mãos, que o Senhor nos dê sabedoria no falar, no fazer, no conduzir a nossa família. Meu Deus, que o Senhor venha cancelar dos nossos ouvidos as influências malignas, meu Deus, que muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente, para que nós façamos a vontade dele e não a do Senhor. Meu Deus, que a nossa carne, meu Deus, seja reduzida ao querer do Senhor e não a nossa. Espírito Santo de Deus, entra com a tua providência nos detalhes, Senhor Jesus, tudo aquilo que precisa ser consertado nas nossas vidas. Nós te pedimos nessa tarde, Deus, entra com o teu socorro, porque sabemos que o Senhor é conosco, mas precisamos, Deus, do teu poder e do teu mover sobre nós. Alinha, Senhor, o nosso propósito com a vontade do Senhor. Alinha, meu Deus, o querer do Senhor sobre as nossas vidas e nos ajude, meu Deus. Coloca, Senhor, anjos do Senhor conosco, que nos desperta, meu Deus, quando nós fazemos algo de errado. Provoca em nós, Senhor Jesus Cristo, arrependimento quando nós fazemos algo que vá contra a tua vontade, para que nós busquemos o conserto e que nós façamos conforme o teu querer. Espírito Santo, toma a direção dos nossos passos, meu Deus, visita os lares nesse momento, os casamentos, Deus querido, vai visitando a criação dos filhos, Pai, vai trazendo renovo, restauração e mudança. Que essas mulheres nessa tarde, meu Deus, cada uma de nós sejamos moldadas conforme teu querer e a tua vontade, e que quando nós sairmos daquela porta para fora, nós estejamos, meu Deus, prontas para serem trabalhadas conforme a tua vontade e usadas, meu Deus, conforme o teu querer. Pai, se for da tua vontade, meu Deus, coloca outras pessoas nas nossas vidas para que possamos orientar e transmitir aquilo que conhecemos. Deus, nos dá força, Pai, e sustentação para fazer a vontade do Senhor e não a nossa, em nome de Jesus, Pai, que cada uma de nós nessa tarde receba um novo do Senhor, uma transformação, Pai, baseada em tudo aquilo que o Senhor tem trazido para nós, Pai, não só hoje nessa ministração, mas no decorrer, Pai, das ministrações da tua igreja, Pai. Toma essa obra nas tuas mãos. Cada mulher, Senhor, seja tocada e movida conforme a vontade e o propósito do Senhor na vida de cada uma de nós. Nós oramos, Pai, apresentamos e nos entregamos ao Senhor nessa hora. Nós queremos dizer ao Senhor, assim como disse a tua serva Maria: eis-nos aqui para fazer a vontade do Senhor, Pai, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridas. Eu quero agradecer a cada uma das irmãs que veio aqui hoje à tarde, porque eu sei que não foi fácil. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, quando nós vamos ser ministradas, às vezes, quando Deus vai falar conosco em situações que a gente precisa realmente ser mudada, dá um sono. Dá um sono. A gente se perde na ministração, sabe para quê? Estratégia do diabo, para você não ouvir tudo. Ah, pastora espiritualiza tudo. Não. Isso é visão espiritual. Satanás, ele faz isso dentro das igrejas. A pessoa perde a ministração aonde o Senhor ia trabalhar. É estratégia do diabo. Por isso que muitas vezes a gente dá um sono, dá um cansaço, dá um peso, mas a hora que termina a ministração, está pronto para qualquer situação. Vigia, igreja. Vigia. Eu sei que a minha voz é macia, dá sono, mas não foi minha voz que deu sono em vocês, não, viu? Não foi a minha voz. Então nós precisamos estar atentos e vigilantes. Amém? Vamos para casa?
Pastor, dá a bênção para nós. Ora pelo lanche para nós ir para casa. Pode repreender a igreja, pode repreender esse demônio. Eu dou 5 minutos, a hora que terminar o culto aqui, para esse sono ir embora. Não dou nem 5, dou 2 minutos. Amém? Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Senhor, meu Deus, Deus de poder, Senhor, abençoa esse lanche, Pai. Abençoa todos que vão participar desse lanche agora, que venhamos fazer bem, que venha trazer sobre nós, Pai, um renovo do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas todos sempre. Quantos creem, digam amém.